partir de hoje vamos dar início a um pequeno tutorial referente à nutrição de plantas. É claro que esse tutorial ele não abrange todas as plantas nem todas as situações, porque a gente sabe que existe muitas formas para nutrição de plantas, além de haver, por exemplo, questões ambientais, espécies de determinadas plantas, local onde vai ser cultivada as mesmas, mas no geral é um conceito que a gente vê no primário ou na quinta série até a quinta série, e a gente vai relembrar aqui um pouco. E para quem não sabe, para quem está chegando agora, não tem essa informação, a gente vai explicar um pouco, e lembrando que isso é uma pequena introdução, tá certo? Bom, as plantas se alimentam por meio de um processo chamado fotossíntese, que muitos já conhecem e outros não. Elas utilizam a luz solar para converter dióxido de carbono, que como a gente conhece é um gás, e água em glicose e oxigênio. O oxigênio nesse caso é um subproduto dessa transformação. A glicose é então usada como fonte de energia para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Esse é um mecanismo fundamental para a vida das plantas e também para o equilíbrio do nosso ecossistema. Então aqui na imagem a gente pode observar o seguinte. Bom, primeiramente a gente sabe que o dióxido de carbono ele é um gás, é um subproduto da respiração humana e da respiração de animais. Como exemplo, a gente pode usar o boi, a vaca, certo? Então, nós que somos animais e todos os mamíferos, eles aspiram o oxigênio, é feita uma transformação e o subproduto que expira, que a gente expira, bota para fora do nosso corpo, é o gás carbônico, certo? E o gás carbônico, quando junta os dois átomos, as duas moléculas, formam o dióxido de carbono junto com o oxigênio, tá certo? Então, dióxido de carbono são duas moléculas de oxigênio com uma molécula de carbono. Então, o que acontece? A fotossíntese na folha das plantas, que junto com a luz solar, a planta aí vai excretar, vai jogar para fora o oxigênio, que vai ser um subproduto da respiração dela, e transformar esse dióxido de carbono em glicose, que vai servir para sua alimentação. É claro que isso aqui é uma pequena base, começando num pequeno conceito, tá certo? Então vamos para o próximo slide. Onde fica a boca de uma planta? Que isso aqui é o essencial. As plantas, e aqui a gente tem um exemplo de um mangue. As plantas não possuem uma boca da mesma forma que os animais. A analogia da boca não se aplica diretamente às plantas, pois elas não têm um sistema de ingestão de alimentos, como os animais têm. No entanto, as plantas têm estruturas específicas para a absorção de nutrientes e água do solo. As raízes das plantas desempenham um papel crucial na absorção de água e nutrientes do solo. Elas têm estruturas chamadas pelos radiculares, que são esses que estão sendo mostrados aqui, esses pequenos pelos. Aqui essa parte branca que vocês estão vendo são as raízes, e aqui as micorrizas, que são esses pequenos pelos radiculares, que são como pequenos pelos microscópicos, localizados nas pontas das raízes. Esses pelos radiculares aumentam a superfície de contato das raízes com o solo, permitindo a absorção mais eficiente de água e nutrientes dissolvidos. Pouco para frente a gente já vai ver o funcionamento desses pequenos pelos. Portanto, enquanto as plantas não têm uma boca, como os animais, elas têm sistemas especializados para adquirir os nutrientes necessários para o seu crescimento e sobrevivência. Aqui novamente a gente tem a foto da raiz e aqui os pequenos pelos radiculares. Muitos chamam isso aqui de micorrizas. Como as plantas absorvem os nutrientes? Bom, como todos sabem, as plantas absorvem os nutrientes do solo por meio das suas raízes. O processo de absorção de nutrientes envolve várias etapas e mecanismos complexos. Aqui está uma explicação simplificada
de como as plantas realizam esse processo, tá certo? Aqui a gente tem a imagem de uma planta, lembrando que todas essas imagens eu tirei do Google Imagens, e aqui a gente tem as raízes da planta. Bem na pontinha aqui a gente pode ver que elas vão como comum ficando mais finas, tá certo? A água e nutrientes do solo. No solo, a água contém nutrientes dissolvidos, está presente no solo ao redor das raízes das plantas. Esses nutrientes incluem minerais essenciais como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e muitos outros. Aqui está um exemplo de um pé de milho, e aqui representando a fotossíntese, alguns elementos químicos, certo? Aqui a gente tem o cálcio, tem o magnésio, tem o nitrogênio, fósforo, potássio, entre outros. E a gente vai mostrar pouco a pouco como é feita a absorção desses nutrientes para a planta, que muitas vezes muitas pessoas não têm essa explicação. A planta se alimenta por osmose e difusão, certo? Aqui lembrando, são os pelos radiculares, são aqueles pequenos pelos que a gente viu nas imagens anteriores, e o lixema, que é por onde sobe os nutrientes, e aqui partículas do solo, certo? Aqui é uma raiz, aqui a pequena micorriza, e aqui uma versão ampliada. Aqui temos a raiz e aqui as pequenas raízes que absorvem os nutrientes. As raízes da planta têm células especiais chamadas células da zona de absorção, que são responsáveis pela absorção de água e nutrientes. Ou seja, elas sugam a água e os nutrientes. A água entra nas células por osmose, que é um processo em que a água flui de uma área de baixa concentração soluta para uma área de alta concentração de solutos. Nutrientes são absorvidos por difusão, que é o movimento de partículas de uma área de alta concentração para uma área de baixa concentração. Tem pouco sal em um local, seria um exemplo, né? Em um local, para haver o equilíbrio, ele passa para outro local com menos sal. Então, suponhamos que em um recipiente esteja uma água muito salobra, e em outro recipiente água que a gente conhece como água doce, que contém sais, mas é em pouca quantidade. Vamos supor que em um recipiente existe água do mar, e isso é uma analogia, e em outro recipiente existe água doce, água de um rio. Aí entre eles a gente coloca um cano com um registro. Quando a gente abre esse registro, automaticamente a água salgada se mistura com a água doce e tornando um equilíbrio entre esses sais. Isso é apenas uma analogia aqui que eu deixo para vocês, mas no comum é o que ocorre com a planta. Porque a gente sabe o seguinte, que muita gente não comenta, e aqui vai uma pequena dica de alimentação de plantas. A planta, ela para se alimentar, ela precisa transformar alguns nutrientes, aliás, precisa que alguns nutrientes no solo estejam transformados em sais. Vamos dar um exemplo. Suponhamos que a gente tenha potássio, tenha uma casca de banana que a gente joga no solo. Então o que ocorre muito? Vem uma minhoca que ela é uma das melhores para esse processo, e ela se alimenta dessa casca de banana. E ao se alimentar, essa minhoca, ela excreta, ou seja, as fezes dela, ela praticamente é um sal. Então a gente sabe que, por conhecimento prático, que quando a gente pega um sal e joga na água, ele, na sua maioria das vezes, dependendo do volume, dependendo da concentração que esteja ali, ele é dissolvido na água. E a planta, com suas raízes, semelhante a um canudo, ela vai e suga esses nutrientes em formas de sais dissolvidos na água para sua alimentação. Então esses nutrientes vão subir no caule, chega até a folha, onde ocorre a fotossíntese, transforma isso em glicose, que é um açúcar da planta, e ela distribui para toda sua estrutura, tá certo? Expelindo, nesse caso, o oxigênio.
Então, vamos para o próximo slide. O transporte ativo é feito por alguns nutrientes que estão presentes no solo em concentração muito baixas e, portanto, não podem ser absorvidos apenas por difusão. As plantas usam um processo chamado transporte ativo para absorver esses nutrientes. Isso envolve o gasto de energia pelas células da raiz para bombear os nutrientes contra o gradiente de concentração, permitindo que sejam absorvidos. Então aqui está um exemplo um pouco mais complexo. É claro que aqui muita gente não precisa saber como isso ocorre realmente, a gente ainda não tem um 3D, um vídeo, mas aqui é só para demonstrar como é o processo dentro da planta, tá certo? Aqui alguns nutrientes em forma de elementos químicos. Quarto, a raiz e superfície de contato. As raízes das plantas têm estruturas microscópicas chamadas pelos radiculares, que aumentam a superfície de contato entre as raízes e o solo. Isso ajuda a aumentar a eficiência da absorção de água e de nutrientes. Aqui é bem importante, eu deixei destacado em branco, aqui quando falo em absorção de água e nutrientes, porque é aquilo que eu falei anteriormente, que as plantas sugam os nutrientes que estão dissolvidos na água. Micorrizas. Algumas plantas formam uma relação simbiótica com fungos chamados micorrizas. Esses fungos estabelecem uma conexão com as raízes da planta, aumentando a capacidade de absorção de nutrientes pela planta e recebendo carboidratos em troca. Aqui a gente tem um pequeno exemplo de micorrizas e de fungos. Aqui nessa parte maior a gente vê a raiz da planta. Esses pelinhos um pouco menores a gente percebe que são os pelos radiculares. E aqui essas bolinhas formadas na raiz são alguns fungos que estão estabelecendo uma parceria com a planta. Essas bolinhas aqui, geralmente quem planta feijão, ou se você fizer uma experiência e plantar alguns feijões em algum recipiente, você pode observar que eles desenvolvem esses pequenos fungos, essas bolinhas nas raízes do pé de feijão. Então isso é muito comum e aqui geralmente esses fungos, em sua maioria, produzem nitrogênio para a planta. E em troca a planta alimenta eles com algum tipo de glicose ou outro nutriente. A distribuição de nutrientes é feita à absorção. Os nutrientes são transportados através do sistema vascular da planta, que consiste em xilema, que ele vai pelo centro do tronco, explicando rapidamente aqui, e pelo floema, que ele volta perto da casca da planta. O xilema transporta água e nutrientes dissolvidos das raízes para outras partes da planta, enquanto o floema transporta nutrientes orgânicos produzidos pela planta, como açúcares, para diferentes partes do vegetal, relembrando que esses nutrientes são produzidos através da fotossíntese. Mais uma vez aqui a gente tem um pequeno exemplo de uma planta, e aqui alguns elementos químicos representando o cálcio, o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o magnésio. É importante observar que o processo de absorção de nutrientes é vital para o crescimento, desenvolvimento e saúde das plantas. O equilíbrio correto de nutrientes é essencial para a produção de alimentos, flores e frutos. Então, quanto melhor alimentada uma planta, quanto mais nutrientes, de acordo com suas necessidades, melhor vai ser o desenvolvimento dela e mais saboroso os frutos, se esse for o objetivo principal, porque a gente sabe também, como exemplo, existem plantas que é para produção de flores, existem outras para produção de frutos, outras tipo o alface, o coentro, que são mais para
a alimentação das suas folhas, outras como a mandioca dos seus rizomas ou cenoura, que são raízes também, enfim, uma variedade, mas todas à base de nutrição e de transformação de nutrientes é a mesma. E aqui é o fim. Lembrando que essa é uma pequena introdução e em breve a gente vai fazer um acompanhamento fazendo um vídeo de compostagem que vai ser uma introdução também para mostrar como são transformados a matéria orgânica em matéria que as plantas podem se alimentar. Se você gostou, deixe seu like ou um comentário e muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até a próxima.